Esse é um problema do Enem de 2016. E nesse problema ele fala que o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, então ele já está dizendo aqui que tem altas concentrações de carbono. Normalmente o carvão vai até 98% de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio. Então, por exemplo, você está num ambiente que contenha compostos orgânicos voláteis. O que significa isso? Que ele sai do estado líquido para o estado gasoso em baixas temperaturas. E se você quer retirar esses compostos orgânicos desse ambiente, você pode utilizar o carvão ativado. E ele é utilizado, por exemplo, para você remover o benzeno, né? Que o benzeno é bem volátil. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares. Então, ó, estou falando de forças intermoleculares, ou seja, entre as moléculas, tá? Muito bem. E ele fala o seguinte, que isso ocorre entre a superfície do carvão e a do benzeno, sendo o carvão o adsorvente e o benzeno adsorvato, ou seja, é aquela substância que será adsorvida. Nesse caso, né, apresentado entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de. Bom, gente, para que ocorra aí essa adsorção, eles precisam ter a mesma força intermolecular, como se fosse a solubilidade de compostos orgânicos, como a gente viu nas dicas e resumos desse módulo. E então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é o tipo de força intermolecular entre essas moléculas do carvão ativado e o benzeno. Se você for pesquisar, você vai ver que a fórmula do benzeno é C6H6, ele é um hidrocarboneto. Mesmo que você não lembre essa proporção, é interessante que você lembre que ele é composto apenas de carbono e hidrogênio, por isso hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto composto apenas por carbono e hidrogênio, a gente viu lá no resumo e dicas que ele será uma substância apolar, certo? Se ele é uma substância apolar, significa que a força intermolecular que atua em moléculas apolares é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. E sabendo a força intermolecular atuante de uma molécula, você já consegue identificar qual é a resposta, porque elas precisam ter o mesmo tipo de força intermolecular. Só que, por mais que você também não lembre do benzeno, você também pode ir pelo carvão ativado, porque ele fala que tem altas concentrações de carbono. O carvão, ele tem outras substâncias, como hidrogênio, oxigênio presente, mas, como ele diz aqui que a maior parte, a informação que ele te dá, que a maior parte é formada por carbono, se eu tenho apenas carbono nessa molécula, também significa que ela seja uma molécula apolar, né? Pensando no carbono, em altas concentrações de carbono. Então, a força atuante aqui no carvão, né, a força intermolecular, a força entre as moléculas, também será dipolo induzido, dipolo induzido. Então, a resposta aqui é a letra D. Agora, vamos entender por que outros itens aqui não são corretos. Veja, a primeira aqui é ligações disulfeto. O que significa disulfeto? Significa que são ligações entre enxofres. A gente está falando aqui, ó, do benzeno, gente. O benzeno é um hidrocarboneto, ele não possui enxofre, então não pode ser ligações entre enxofres, porque não há presença de enxofres. Então aqui, ó, não poderia ser essa resposta. Já no caso da letra B, ó, fiquem bem espertos, porque ele está falando aqui de força entre as moléculas, está falando de forças intermoleculares. E quando a gente fala de ligação covalente, né, lembra como a gente viu lá nas dicas, quando eu falo de ligação covalente, eu estou falando ligação entre átomos. Isso significa que é uma ligação intramolecular, porque está ligando dois átomos, então não pode ser ligações covalentes. Ligação de hidrogênio, por mais que tenha esse nome, né, ligação, a gente viu que também é um tipo de força intermolecular.
E nesse caso também não pode ser, por quê? Porque para ter ligação de hidrogênio eu tenho que ter o hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, como a gente viu nas nossas dicas. E aqui a gente não tem nem a presença, aqui por exemplo no benzeno, a gente não tem nem a presença de flúor, nem de oxigênio, nem de nitrogênio. Então também não pode ser a letra C. Já no caso de interações do tipo de polo permanente e de polo permanente, para que isso ocorra, eu teria que ter uma molécula polar. E nenhuma das moléculas analisadas aqui, nenhuma das substâncias analisadas, tanto o benzeno quanto o carvão, não são polares. Então, não poderia ser este tipo de interação também, que só ocorre quando tem moléculas polares.